Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Eis que... O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. Disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que os envio como cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Sentemo-nos. Hoje temos uma imensa alegria de entronizar as vidas do apostolado de Santo Antônio para novos membros. Porém, é importante ressaltar a importância desse dia, trazendo a figura de uma pessoa que, em primeiro lugar, se apaixonou pela pobreza de Jesus. Um homem jovem, rico, tendo todas as condições de vida, todas as facilidades da vida, se apaixonou pela figura de Jesus na pobreza. Por isso, Antônio de Pádua é um homem, um jovem, que se dedicou profundamente a cuidar dos menos favorecidos. Nesse tempo de frio, a cada um de nós certamente ficamos imaginando como estão os nossos irmãos que moram na rua. Quando nós estamos debaixo de um cobertor, é comum nós pensarmos neles e termos piedade deles. Por quê? Porque nós nos apaixonamos por Jesus. E Jesus, o tesouro dele são os pobres, mais pobres do que nós. Nós também somos tesouro de Jesus, mas quem tem menos do que nós, Jesus quer ter mais perto. Por isso Santo Antônio tem essa figura importante para nós. Depois relatar que Santo Antônio não é um santo casamenteiro,
Pode tirar Santo Antônio do congelador, né? Porque tem mulheres que colocam Santo Antônio no congelador, amarra Santo Antônio com uma fita lá, seja lá qual for, enquanto Santo Antônio não der a prometida para ele, é a pessoa que solta para ela, no caso. Mas isso é meio fantasioso. Santo Antônio, na verdade, é o protetor da família. Protetor da família. Naquele tempo, o rei, um rei impiedoso, que só pensava em dinheiro, só queria dinheiro, como os camponeses não davam dinheiro suficiente para o rei mandou prender as suas esposas para que elas fossem se prostituírem, ganhar dinheiro com prostituição. E aí entra naquele vilarejo Antônio de Pádua, e que intercedeu por aquelas mulheres. Aí vem aquela história da sopa que Santo Antônio tomou com veneno, aí vem muitas outras coisas que Santo Antônio fez, e Deus protegeu imensamente Antônio. Então nós olhamos para nossas famílias como pérola preciosa de Santo Antônio, que quer cuidar da nossa família do jeito que ela está, quer amparar a nossa casa, nossos filhos, nossos netos, quer cuidar daqueles que são nossos, para que de fato a alegria do serviço ao Evangelho seja uma realidade profunda na nossa vida cristã. Depois o Evangelho vai dar esse olhar da escolha dos 12, ou melhor, outros 72, e aí vai dizer que Jesus envia-os e diz para eles que eles devem não perder o horizonte e aonde ele deveria ir. Para isso eles não podem levar bolsa, nem sacola, nem sandálias. É complicado para a mulher, né? A mulher gosta de andar de bolsa, né? Não sei o que dentro leva nessas bolsas, mas gosto de andar de bolsa, né? Mas ele diz assim, olha, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém. Interessante. Por que não pode levar bolsa, nem sacolas, nem sandálias? Porque Jesus está dizendo: o que os discípulos precisam, o que nós precisamos é dele. Ele é o suficiente. Então não se preocupe com nada. Jesus vai cuidar de tudo. E depois ele diz: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Por quê? Para nós não perdermos o foco, não perdermos o objetivo. Às vezes você vai para a missa e encontra uma pessoa e começa a conversar, já chega na hora do Evangelho. Mas chega na hora do Evangelho, porque se perdeu no meio do caminho para fazer outra coisa, não que não fosse importante, mas foi fazer outra coisa e se perdeu no caminho. Então Jesus diz: não cumprimenteis ninguém pelo caminho, vá fazer o que eu lhe mandei fazer. Vá. Então hoje nós queremos, observando essa palavra de Deus para nós, esse mandato de Jesus, de irmos evangelizar, de irmos realizar esse projeto da evangelização continuamente. Esse mandato continua hoje. As senhoras, está faltando senhores, não tem senhores em Santo Antônio não? Só tem senhoras? Senhores, cadê a fita dos senhores? Bom, enfim, as senhoras e senhores que trazem essa fita no pescoço,
Tenham cuidado para não serem enforcadas, porque não cuidar dos pobres, não cuidar dos pobres, não cuidar dos pobres é se perder no caminho, é se perder no caminho. Nós precisamos, amados irmãos, termos menos fantasia, menos coisas fantasiosas e mais coisas concretas. Tenha orgulho da vida que vocês carregam. Sim, tenho mesmo. Mas não deixem que o brilho da fita ofusque a missão. Só ter missionária para receber fita, o que adianta para a evangelização? Não adianta nada. Não adianta nada. Cuide dos pobres. O melhor que se tem é para eles. Nunca dê o pior para os pobres. Nós vemos muitas vezes nas nossas campanhas do quilo, às vezes a pessoa faz a troca, compra o novo no mercado e dá o velho para a igreja, para dar para os pobres. Não se dá o pior de nós para os pobres, porque o mundo já está dando o pior. Nós que somos da igreja não podemos dar o nosso pior para o pobre. Você não dá o pior para o teu neto, e que muitas vezes nem merece, você dá o seu melhor. Então que nós tenhamos o cuidado. Ser devoto de Santo Antônio é ser devoto da pobreza, saber receber o pobre com dignidade, com carinho, com sorriso, porque ele é o foco da nossa fé, da nossa missão, melhor dizendo, é o pobre. Então, quando o pobre não é bem recebido, então eu estou fugindo do objetivo da missão. Receber bem o pobre, receber o pobre com alegria, ver no pobre aquilo que Jesus está vendo. Portanto, amados irmãos, que alegria termos novos membros para esse tão belo apostolado da pobreza. Vocês sabem que eu tenho um cuidado, uma casa que cuida de dependentes químicos. E são pobres, louvado seja Deus. Eu fico no percorrer da nossa vida, nós vamos completar 25 anos de vida, de comunidade, e nesse decorrer quantas pessoas apontaram o dedo para o padre, para o fundador, dizendo que cuida de marginais. Nunca foi desejo nosso, mas quanto dessas pessoas tiveram um neto com situação de drogas, mas quando é no telhado do outro, a gente aponta o dedo, cuidando de bandidos. Quem fez os bandidos? Foi quem que fez? Quem é que fez? Foi aquela mãe? Foi aquele pai? Quem fez? Então, muitas vezes, amados irmãos, nós temos discurso não cristão, e achamos que somos da igreja, e nós estamos na igreja, mas a igreja não está em nós, quando nós não sabemos cuidar dos pobres, do mendigo, do dependente químico, da viúva desamparada, de todos aqueles que são tesouros para o nosso Senhor. Então, que hoje, diante da palavra de Deus, que nos envia em missão, não percamos o horizonte, o objetivo nosso de carregarmos
essa vida bonita é cuidar das pérolas de Santo Antônio, tesouro de Santo Antônio. Santo Antônio renunciou à riqueza para ficar com a riqueza de Jesus. Renunciou à riqueza do mundo para ficar com a riqueza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que hoje, no dia bonito de Santo Antônio, nossa vida seja uma vida voltada para os pobres. E nem sempre é pobre em dinheiro. Tem muita gente pobre com muito dinheiro. Tem muita gente pobre. Então nós devemos tratar bem a todos, chamar todos de filhos de Deus, porque muita gente com muito dinheiro na poupança, e é muito pobre. Pensamos por todos os pobres. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.